título da mensagem: A glória da última casa será maior do que a da primeira. Vamos ler no livro de Jó capítulo 42 e versículos de 7 a 12. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então, foram Elifaz, o temanita, e Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e quando eram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E, assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelôs, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. Vamos entender uma coisa, em Hebreus capítulo 3 do 1 ao 6 diz, pelo que, irmãos santos, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quando maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés já foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Você precisa entender que está neste mundo para viver. Existe um período que você já viveu, um período que você está vivendo e um período que você vai viver. Com certeza você gostaria de estar vivendo o capítulo 42 de Jó. Hora do cativeiro virado, os amigos de Jó sendo desmascarados, seus bens sendo multiplicados, a família crescendo, Deus agindo na vida, um final feliz. Mas todo propósito tem um processo. Aí vai uma chave para a sua vida. Toda chave que vira é uma porta que se abre. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta o processo da obra. De repente você está vivendo como nos capítulos anteriores que Jó passou antes de chegar ao 42. Talvez a única coisa que te ajuda neste momento são cacos de telha. Jó também passou pelo período dos cacos juntos dele. Era o que o ajudava no momento. Talvez os cacos seja aquela pessoa que você não dá nada por ele, mas ele está do seu lado para te consolar. Foi um período que nem a mulher dele falava coisa que dava alento. Dê graças a Deus pelos cacos que estão perto de você neste período difícil. Tem horas que é melhor alguns cacos do que alguns amigos. Algumas lições aprendemos com os amigos de Jó. Não é porque eles estão perto de ti em momentos difíceis, que eles vão te ajudar. Não é porque eles estão perto de ti em momentos difíceis que eles vão te consolar. Não é porque eles estão perto de ti em momentos difíceis que a tua dor vai passar. Não é porque eles estão perto de ti em momentos difíceis que você vai ser curado. Pelo contrário, tem amigo urso, tem amigo da onça, tem amigo Judas e tem amigo formiga, aquele que vai subir em cima da tua carga e vai aumentar o peso do teu processo. Você precisa contar com Jesus.
Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cuidado, tem amigo que te beija, mas é para te trair. Olha o que Deus disse a respeito dos amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra ti, e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao seu meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Vai ter amigo que vai falar que seu casamento não é de Deus, que seu filho e tua filha não tem mais jeito. Vai ter amigo que vai te dizer para você sair da igreja e aproveitar a vida. Vai ter amigo que vai te colocar na fita de outro ou de outra pretendente no lugar do seu marido ou da sua esposa, te dizendo que o seu relacionamento já era. Mais perto está o Senhor. João capítulo 15 versículo 15 diz: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quer ter a verdadeira revelação do que você tem que fazer para sair desta situação? Jesus. Muitos dizem que Jó saiu do cativeiro porque orou pelos seus amigos. Aí você intercede pelo mundo inteiro e continua na mesma situação. Pelo contrário, Jó orou pelos seus amigos para que Deus tivesse misericórdia deles. Porque, segundo a declaração de Deus, eles cometiam loucura. Mas por que Jó estava naquela situação? Em Jó capítulo 1 do 6 ao 12 diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura, não cercaste tu de bens a ele, a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Mais uma pergunta para você, ouvinte: você serve a Deus pelo que ele te dá ou pelo que ele é? Em Jó capítulo 1 de 13 a 22 diz: E sucedeu um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei, para te trazer as novas. E estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei, para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei, para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei,
para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu sai do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Às vezes, o que você está passando na vida, é só Deus querendo provar para Satanás quem é você na presença dele. Uma pessoa sincera, inigualável, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas por que Jó estava enfrentando esta enfermidade? No capítulo 2 de Jó, do versículo do 1 ao 7, diz: E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondendo Satanás ao Senhor, disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Olha o que Deus disse: havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Na vida de Jó não tinha pecado, não tinha adultério, não tinha crime, mas mesmo assim passou por uma grande tribulação. Não era Deus tocando em Jó. Era prova, era processo, era Jó sendo forjado. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Possivelmente era um câncer. Em muitos casos Deus não está te provando, está provando para Satanás quem é tu. Não está entendendo o que está acontecendo com você, glorifica. Não sabe o que está passando, glorifica. Deus nunca erra e Ele sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Uma hora, esta casa que és tu, o cativeiro vai virar, a glória de Deus vai se manifestar e o período que você vai viver, vai ser maior do que o período anterior. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Esta casa vai ser restaurada, vai ficar novinha, e com um resplendor muito maior. Toda a sua solidão vai ser transformada. Todo o seu choro vai cessar. Quem não te visitava vai começar a frequentar a tua casa, parentes distantes começarão a aparecer e você vai ter discernimento de quem realmente está ali para te ajudar. Deus está no controle da sua vida. Em Jó 42 versículos 10 e 11 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim como a hora de Jó chegou, a sua hora também vai chegar. Se necessário, descanse, mas nunca desista de lutar. Bom, aqui termina essa história incrível. Se você gostou e quer mais histórias como esta, se inscreva no canal, dá um like e compartilhe para seus amigos.